que cerveja e caipirinha são tão centrais em como brasileiros comemoram as coisas? Por que nascimento, batizado, casamento, velório tem bebida, tem álcool? Desde quando a gente consome álcool e por que ele assume esse papel no mundo, mas em particular também no Brasil? Por que bebida é tão importante no Brasil? Que papel que isso teve para a formação do nosso estado? E por que a nossa história de relação com o álcool explica, entre outras coisas, por que a gente tem hoje em dia metanol contaminando bebida no Brasil? E dado isso tudo, o que se poderia fazer a respeito? Que história que a gente tem de sucesso em outros países para como evitar esse tipo de contaminação e controlar ou regular ou acertar o consumo de álcool? O que a gente pode aprender com o resto do mundo e com a forma como eles bebem, produzem e vendem bebidas alcoólicas? É um assunto legal que envolve muita coisa, mistura história, mistura geografia, mistura economia, mistura sociedade e cultura, e que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, a gente vai tratar com um especialista que já participou falando da história do proibicionismo, e agora a gente vai conversar sobre a história do consumo do álcool, que é o Henrique Carneiro, que é professor do Departamento de História da FEFELESH na USP, historiador especializado em História da Alimentação, de Bebidas e de Drogas, membro da ADHS, que é a Alcohol and Drug History Society, e autor dos livros Drogas, a História do Proibicionismo, Bebida, Abstinência e Temperança na História Antiga e Moderna, e obras internacionais como capítulos sobre, por exemplo, a história do LSD no Brasil e o xamanismo e o uso de drogas nas Américas. A gente deixa as obras todas no Saiba Mais para você conferir. Bora conversar com ele que tem muita coisa legal pra gente ouvir. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais com tecnologia para facilitar a sua vida. Facilitam o conforto com a lavagem, porque as fibras retardam o crescimento de bactérias, facilita também porque retém melhor o pigmento e desamassam no corpo quando você usa, e são funcionalidades que foram testadas e aprovadas por esse atleta de alta performance aqui em carregamento de filho, que me suja, e um atleta que só perdeu por 2 gols no futebol do prédio contra uma criança de 8 anos, porque eu estava testando o conforto da calça Future Form e é boa mesmo. Aproveita que tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usando o nosso link do Saiba Mais, e aí você pode conferir o lançamento da Next-Tech, que é a camiseta da Insider que combina o máximo da praticidade e elegância graças à tecnologia do Tencel Lyocell. E se você está em São Paulo e quer conferir pessoalmente o que eu estou falando da Insider, antes de comprar, nesse mês de outubro eles estão inaugurando a primeira loja física da Insider no Morumbi Shopping. Aproveita para ver. Henrique, um prazer ver você de novo, poder conversar contigo de novo e um privilégio. Vou dizer que a conversa que a gente teve sobre proibicionismo é de longe uma das mais vistas e mais comentadas no Não Ficção, e faz bastante tempo que eu queria destrinchar dentro do proibicionismo, da relação do consumo de drogas em geral, uma a uma, cada uma delas, para a gente entender a relevância, o que acontece com elas. Hoje é a vez do álcool, e é curioso, eu acho complicado quando historiadores crescem em relevância de novo por causa de um tema que estudam há muito tempo, porque senão acho que alguma coisa está dando errado, ou que tem alguma coisa que a gente não aprendeu com a história. Então eu vou aproveitar e vou tentar puxar isso, porque enquanto a gente grava aqui e conversa, são tempos em que, se você estiver vendo isso em outra hora, a gente está tendo casos no Brasil de pessoas sendo envenenadas com metanol por bebida alterada. Então, vou tentar passar por isso também, entender qual é a relação histórica que isso tem com o Brasil. Mas, antes de tudo, obrigado por tudo. E, dando já um spoiler do que vai ser a conversa lá pra frente, eu quero começar do basicão mesmo. Eu quero voltar, tocar um pouco no que a gente falou até na história do proibicionismo, que é como que começa o nosso consumo de álcool. A gente tem estudos recentes que saíram em 2025 mostrando que chimpanzés, por exemplo, preferem deixar a fruta fermentar para comer ela depois, e dependendo do bando, dependendo de onde eles estão, eles podem estar consumindo mais de uma latinha de cerveja em volume de álcool todo dia, comendo isso. Então levanta até uma questão sobre há quanto tempo a gente consome isso, né? Mas dentro do seu domínio, há quanto tempo a gente consome álcool e de que forma? Bom, o prazer é meu de estar aqui de volta, é sempre um prazer conversar contigo, e ainda mais sobre esses temas, enfim, que são os temas que me fascinam, que eu já escrevi vários livros. E o tema do álcool na história das drogas talvez seja um dos mais importantes, porque o álcool é não só talvez a substância mais difundida no planeta, como é a mais antiga, na medida em que o álcool é resultado de diferentes tipos de matérias, enfim, orgânicas, que às vezes naturalmente fermentam mesmo sem ação deliberada. É o caso desses chimpanzés, elefantes, existem vários animais que buscam esse tipo de efeito derivado de uma fruta já
levemente fermentada. Verdade. E desculpa já começar interrompendo, mas eu não tinha pensado que ele é bem universal também, né? Não é como ópio, como cocaína, com outras coisas, que é o princípio de algumas plantas. Claro. Esse não, toda planta que fermentar vai fazer álcool, né? Pois é, a gente, por exemplo, nos alimentos tem uma espécie de divisão clássica, que é o arroz asiático, o milho americano e o trigo ou centeio, enfim, da Europa. E essa divisão não ocorre com as bebidas alcoólicas fermentadas, porque desses 3 cereais, todos eles produzem álcool. Então, na Ásia, o principal álcool vai ser o derivado de arroz, na América vai ser o derivado de milho, e na tradição europeia vai ser o derivado de trigo, centeio, cevada, enfim, outros cereais desse tipo. Mas essa derivação é do período já pós-revolução neolítica, pós-domesticação dos vegetais e dos animais. Alguns autores têm a tese de que a Revolução Neolítica não foi para produzir pão, mas foi para produzir cerveja. Ou seja, eles queriam domesticar a produção de cereais para poder ter acesso a um tipo de produto que era uma espécie de forma gregária que permitiu a socialização, enfim, dos primatas numa fase, enfim, definida na história evolutiva. Porque tem até a tese que se chama a hipótese do macaco bêbado, que é a ideia de que esse macaco, ao descobrir que aquelas substâncias eram, enfim, não só nutricionais, mas que produziam um efeito muito associado ao bem-estar, seja de calor, seja de intimidade, seja de sociabilidade. Então, a dimensão do álcool, ela tem uma relevância extraordinária, porque ela se remete à história econômica, à história religiosa, a história política e a história, enfim, mais concreta. Aí depois a gente vai entrar mais à frente, sobretudo na fase dos destilados, na história de todos os aspectos da época contemporânea, né? Assim, tendo visitado um templo japonês, tem um vídeo que a gente fez sobre renovação, que é um templo que eu fui, era o templo para a deusa do arroz, que ele é renovado a cada 13 ou 14 anos. Então eles destroem um templo, constroem um do lado. Depois de 14 anos constroem o outro. Porque a madeira não tratada, então ela degrada. E é o templo onde armazena o arroz. Então são toras que eles põem para levantar o armazém, sei lá, o lugar do chão, para não ficar úmido. E aí você constrói ali uma cabana em cima, guarda o arroz lá dentro e vai pondo... Me marcou, entre outras coisas, pelo quão elaborado é o esforço para você conseguir fazer um ambiente que não deixa fermentar o que você está armazenando. Então, não sei dizer sobre o macaco bêbado, mas, assim, acho muito mais provável o que você está guardando fermentar do que não fermentar. O natural é estragar, né? Então, acho que historicamente, biologicamente, faz para mim sentido a gente ter contato primeiro com o produto fermentado e muito depois aprender como guardar aquilo para fazer uma farinha, para fazer um pão, para fazer alguma outra coisa que não que é muito mais perecível, né? É porque a fermentação, ela é uma técnica de estocagem. Então, na verdade, ela permite que uma série de produtos que se deteriorariam muito rápido sejam passíveis de consumo a um médio prazo. Não só os fermentados alcoólicos, né? As fermentações lácticas, as fermentações acéticas. Então, o próprio arroz. Eles fazem uma espécie de arroz com leveduras, que é o koji, se eu não me engano, que é a base, depois, de vários produtos que você vai poder usar, tanto como bebida, como alimento. O sushi era fermentado, né? A soja também, né? Você vai usar depois o miso, que é a pasta da soja, o próprio molho de soja. Tudo isso são técnicas de fermentação. Então, a palavra fermentação vem de ferver, né? Aquela ideia de que você encontra um monte de arroz ou um monte de trigo e, de repente, aquilo adquire calor, começa a borbulhar, começa a ter uma alteração física que foi muito notável nas épocas pré-históricas e levaram os seres humanos a buscarem compreender o que era aquilo. E deram interpretações religiosas. A fermentação começou a ser vista como uma espécie de ação divina que aumentava não só o poder, digamos assim, de alimento, mas trazia um alimento espiritual, né? Alterava o humor, né? Em termos de poder de alimento, faz todo sentido que se você pega uma fruta, uva, sazonal, você vai ter 1 mês, 2 meses daquela fruta no pé. Guarda o que você pode, mas aquilo vai estragar. De repente, ela tem mais energia quando você come depois, porque a fermentação, entre outras coisas, quebra, né, as paredes das células, quebra os carboidratos complexos e deixa a energia mais disponível. E aquilo anima quando você bebe, tem um sopro de vida ali dentro mesmo, né? Claro. Aquela comida, ela tá mais próxima do divino.
E não só as frutas, né? Praticamente tudo. O leite fermentado se transforma ou em iogurte ou em queijo. Você tem a fermentação, inclusive, das carnes, né? A carne, por exemplo, de caça, ela tem que sofrer um processo que se chama de faisandagem, uma palavra francesa que significa deixar ela 1 ou 2 dias, eu não sei o período exato, mas para ela ter um processo de fermentação natural. Sim. Então são muitos os produtos que se tornam, enfim, enriquecidos, né, por essa ação das leveduras. Até se diz que a grande domesticação humana não foi só dos vegetais, das gramíneas ou mesmo dos animais, incluindo aí o cão, mas foi a domesticação dos micro-organismos, das leveduras, ou seja, dos fungos, saccharomycetáceos, né, que são essas leveduras que existem no ar, mas que depois você pode, num recipiente já, enfim, habituado a isso, tornar isso muito mais fácil, né, de agir como um fermentador, né? Assim, de longe, alguns dos organismos mais modificados que a gente tem biologicamente são os fermentadores de iogurte, de kefir e outras coisas, que formaram comunidades que não existem na natureza, mas são perpetuados há milhares de anos na nossa mão, e Saccharomyces mesmo, né, os fermentadores de cerveja, que tem linhagens próprias, né, tem a linhagem que fermenta Pilsen, tem a linhagem que fermenta Ale, tem... É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é um outro genoma, são outros organismos, eles não têm nada a ver com... Tem alguma coisa a ver, mas são bem modificados em relação ao que a gente encontra na natureza. Me traz algumas relações, algumas tecnologias que vêm da produção do álcool ou da produção desses cereais. Por exemplo, eu lembro de ver que certos tipos de vasos são muito propícios para cerveja, para armazenamento de vinho, então de repente tem a parte da cerâmica que vem disso, as primeiras tábulas, anotar, as primeiras formas de escrita estavam com contagem de grãos e quem deve cerveja para quem vai pagar cerveja com quem. Me dá um pouquinho do que a gente pode ter de relação histórica, grandes eventos aí que tem relação com álcool. Olha, na história da civilização ocidental e sobretudo no âmbito do mundo cristão, a gente vai ver que a fermentação tem uma enorme importância religiosa. Então, os ritos judaicos pressupunham que, sobretudo no momento da Páscoa, né, do Pessah, você deve comer alimentos que são ázimos, ou seja, que não são fermentados, é o pão não fermentado. E o pão fermentado se torna depois uma das técnicas mais importantes para preservação, porque sem fermentação é uma mera bolacha que tem, inclusive, uma deterioração mais rápida. De alguma maneira, isso se incorpora numa tradição que eleva o fermentado a uma condição ou de ser tabu ou de ser objeto de devoção. Ou outro. É curioso, porque a devoção se dá no uso do vinho como substância essencial de uma série de liturgias, e quando chega o cristianismo, isso adquire talvez a maior importância, porque passa a ser a encarnação da própria divindade. Então, a Eucaristia, que é a divisão do corpo e do sangue de Cristo, é a conformação, digamos, não só simbólica, né? Porque o cristianismo considera que há ali uma consubstanciação, ou melhor, uma transubstanciação. A consubstanciação são os protestantes. Os cristãos católicos acham que há uma transubstanciação em que a substância vira o corpo e o sangue de Cristo. E são dois fermentados, é o pão e o vinho. Quer dizer, um dos milagres de Cristo é transformar água em vinho. Primeiro. Outro milagre, multiplicação dos pães. Então ele está trabalhando com fermentado também em todo lado e depois ele vira o fermentado. Pois é. E é interessante porque essa cultura, ela se associa a um enorme peso econômico que esses produtos vão adquirir. A própria transformação da água em vinho, enfim, nas bodas que a mãe pede, enfim, a Nossa Senhora pede a Jesus que transforme, é o resultado de um tipo de uso que vai se consagrando como a principal forma, eu não diria só de festividade, mas de sociabilidade. Esse fermentado passa a ser o mediador cultural para tudo, tanto para a cura, como para a devoção, como simplesmente para a hospitalidade. E isso em cada continente a gente encontra formas, enfim, análogas, né? Uhum. O caso americano, por exemplo, é tanto a chicha, feita no mundo andino com o milho ou outros produtos, milho mastigado, né? Milho mastigado é a técnica que se chama de salivação e esputo. Você mastiga a própria saliva, ajuda a quebra da amilase, né, do amido, e isso é usado para o milho e para a mandioca,
que é aí o caso do cauim, que na nossa tradição é assim a principal bebida dos povos, enfim, nativos do Brasil. Tanto do Brasil litorâneo como do mundo amazônico, né, com diferentes denominações, o caxiri no Rio Negro, caiçuma na Amazônia mais ocidental, e o cauim, que é, enfim, a cauinagem é a grande, enfim, festa, é o grande congraçamento que os europeus começaram a testemunhar quando aqui chegaram. Você falou sobre os fermentados já estarem aqui no Brasil com a chegada dos europeus, né? A fermentação do milho, da mandioca, mas os europeus também estavam vindo aqui, ou acabaram depois aproveitando aqui, para fazer fermentação, né? Ela acabou tendo um papel muito importante na formação do Brasil. Isso já foi proposital? Isso era visto assim ou foi consequência do que tinha aqui? Os europeus, quando chegaram, eles tinham uma enorme dependência da importação do vinho, porque o vinho tem que ser fermentado, não pode ser um suco de uva. E aqui não foi fácil ter, enfim, a adaptação das cepas de uva para conseguir a produção local de vinho, que vai existir, sobretudo em algumas regiões, mas é tardio. Então eles dependem de trazer o vinho da Europa para cá. Nesse transporte, inclusive, se cria em torno do século XVII, XVIII, o vinho chamado do Porto, que é um vinho enriquecido, em que se acrescenta um pouco de álcool, enfim, de bagaceira, de álcool de uva, para que ele resista mais a um risco de deterioração, de avinagramento e tal. Então aqui havia uma espécie de dependência europeia de uma importação de vinho e que se contrapunha aos usos locais que eram mal vistos. A cauinagem, não só pela fabricação pela saliva, como pelo fato de ser um hábito indígena, era visto como algo bárbaro, algo até demoníaco. E vai haver uma perseguição a esses usos tradicionais da fermentação, enfim, da mandioca, do milho ou do abacaxi, das frutas, tem uma série de outros produtos que podem ser usados, né? E até chegar, enfim, à produção local de vinho, que é já ligada a uma vinda de imigrantes europeus, é uma adaptação das cepas vinícolas bem mais para frente, 19 já, né? E aí nesse intervalo entre depender de importação e ter a produção, a gente tem outro evento que é a destilação, né? O que muda quando a gente passa a extrair o álcool da bebida? Porque eu vi, em conversa com você, inclusive, isso ficou claro para muitas drogas que a gente usa, o quão diferente é você ter o insumo básico do refinado lá de dentro. Então uma coisa é mastigar a folha de coca, outra coisa é extrair a cocaína de lá de dentro. Né? Uma coisa, eu tenho certeza que se a cafeína não fosse tóxica, extremamente tóxica, a gente teria um outro uso em relação ao refinado da cafeína e em comparação com o café, mas né, você tem ali, e depois o ópio, né, o uso da papoula, depois a extração do ópio, depois a heroína, né, são níveis diferentes do que você tira de lá de dentro e da dose, da porrada que isso dá em quem consome. O que acontece quando a gente aprende a extrair o álcool da bebida e aumentar a concentração dele de 10, 12%, que é o máximo que você consegue ali na fermentação, para mais de 20% quando você tira esse álcool daí? Os povos ameríndios, eles tinham uma distinção cultural na América do Norte e na do Sul, porque os do Norte não sabiam fabricar fermentados. Ao norte do Rio Grande, quer dizer, o México ainda tem uma série de usos do agave, que depois vai dar na tequila, etc. Mas os indígenas, sobretudo da região do Canadá, mais do norte, eles não tinham contato com álcool. Então, quando chega o destilado, o impacto é muito maior, porque eles não conheciam a técnica sequer da embriaguez. Os nossos indígenas aqui da América do Sul, eles já tinham essa produção de bebidas tradicionais que eram fermentadas, além de uma série de outras drogas que tem, enfim, um repertório imenso, uma das regiões mais ricas, né, num saber, assim, vegetal, dos efeitos, das virtudes de plantas, sobretudo psicoativas, é aqui na Amazônia. Agora, quando chega o álcool destilado, é um impacto enorme, porque é aquilo que você falou, a produção de uma síntese laboratorial, química, ou mesmo de uma extração que aumente o potencial desse princípio ativo, ele se torna, enfim, uma coisa completamente diferente do uso da matéria-prima tradicional. O caso, por exemplo, do álcool é muito notável porque
Além desses 12% de fermentação que se obtém em condições normais, havia uma técnica pelo congelamento. O congelamento, isso não aqui tanto, na América aqui não tem, mas em regiões europeias, etc., eles conseguiam, porque o congelamento faz com que congele primeiro a água. Então você congela, tira a parte congelada e o que resta é uma parte mais consistente em composição alcoólica, né, em conteúdo alcoólico. Agora, o álcool destilado é recente. É aquilo que o historiador francês Fernand Braudel chama de a revolução do álcool, que é do século XVII, 1600 e pouco em diante. Então, até 1600, álcool era um produto muito raro, que era feito em mosteiros, era feito como remédio, era usado por uma espécie de crença no seu poder calorífero, porque se considerava que, bom, pelo próprio efeito na boca, etc., e depois também a ideia de que você tem uma alteração mental. Daí a própria denominação do destilado alcoólico de espírito, né? Porque a ideia do espírito é que ele altera a nossa biologia, porque do estômago ele sobe para o pensamento, na forma de um vapor, né? E você consegue ver ele desaparecer do copo, né? Inclusive. Agora, esse álcool destilado, ele se torna um produto essencial quando ele é disseminado pela via militar. É curioso, mas a via militar é uma das mais importantes na difusão de muitas drogas, em particular do álcool destilado. Quem vai desenvolver muito isso na Europa são os holandeses. Então, os holandeses, que já eram muito avançados em termos, enfim, tecnológicos e em termos navais, eles no século XVII começam a destilar os cereais, em particular o centeio, a cevada e o trigo, e acrescentam um aromatizante, que é o junípero ou zimbro. E isso vai produzir o que se chama de gin, que é uma abreviatura da palavra genever, que é a ideia de uma genebra, enfim, de uma bebida que não é só o álcool, mas é um álcool aromatizado, e que vira a bebida nacional holandesa. No século XVII, a Holanda vai ser um dos países mais assim avançados na tecnologia militar, e eles são os vencedores da grande guerra desse período, que é a Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 48, e aí termina com o Tratado de Westfália, que é a base, enfim, das relações internacionais modernas. E nesse período, o álcool destilado é chamado de coragem holandesa, ou Dutch Courage, porque levava os soldados a lutarem com maior vigor ou suportar o tédio das batalhas, enfim, com menos aborrecimento. Ai, caramba. Então isso é o que eles vão chamar de brandewine. O brandewine, que é o vinho queimado. Porque inicialmente eles fazem com um vinho que vira conhaque e depois eles começam a fazer com os fermentados de cereais que viram o gin. Isso depois vai para a Inglaterra, quando um soberano de origem holandesa, em 1688, assume o trono inglês, e que é o Guilherme de Orange, William de Orange. E ele vem... Orange daí Holanda. A Inglaterra é engraçada, ela nunca teve um soberano inglês. A dinastia Tudor era galesa, a Stuart era escocesa, depois vem os Orange, que eram holandeses, depois os Hanover, que eram alemães. Então eles sempre tinham uma dinastia estrangeira. E a holandesa vai entrar em guerra com a grande potência católica da Europa, que é a França, que nesse momento já está mais ou menos, enfim, subordinando a Espanha. Então a Espanha e a França católica contra a Inglaterra protestante com um soberano de origem holandesa. E aí eles proíbem a importação do vinho e do conhaque da França e da Espanha. Aí o que vai sobrar é o gin, que vira a bebida nacional inglesa, e o vinho do Porto português, que eles fazem o Tratado de Methuen em 1703, que é o da exclusividade na importação de vinhos da Inglaterra, enfim, vindo de Portugal, e de Portugal dos têxteis ingleses, né? O que faz com que Portugal não desenvolva a indústria e fique só produzindo esse produto que vira uma espécie de relação comercial preferencial com a Inglaterra, né? E antes de tudo, eu vejo bastante paralelo quando você fala de o produto refinado virar uma outra coisa, até com açúcar, inclusive com a Inglaterra e com que uma coisa é você comer a fruta, você comer o mel, você comer o doce com o açúcar implícito, outra coisa é refinar o açúcar, ter ele em pó, pronto para virar um commodity, exportar e usar.
E a relação que a gente tem fisiológica, a resposta fisiológica ao açúcar é diferente da resposta ao doce, né? Ele vai muito mais para centros de recompensa ali do que qualquer outra coisa. E você falou do exército, eu achei que você ia falar que eles estavam usando o álcool para limpar a ferida, para fazer outras coisas, não para botar os caras para brigarem mais. Quando isso chega na Inglaterra, eu sei que tem um período maluco na Inglaterra que eles estavam consumindo gin a ponto de isso deprimir o país em termos do que eles faziam. Foi isso, essa entrada nessa época? Me conta o que acontece quando entra uma coisa dessa e toma a sociedade. Uma coisa dessa que eu quero dizer é algo refinado e destilado dessa forma, porque eu vejo até paralelos com o que é, por exemplo, Betis entrando de forma liberada no Brasil e o quanto isso direciona um PIB inteiro, ou uma fração significativa do PIB do país, para um hábito que é viciante, que é improdutivo. E improdutivo, não estou nem falando assim de tirar as pessoas do trabalho, mas estou falando de afundar dinheiro mesmo, e o dinheiro que vai embora e ninguém vai ver isso circulando e vai ver isso por aqui. Me dá uma noção do que é quando algo entra na sociedade dessa forma e se torna tão importante. Bom, a tua pergunta tem 3 questões, na verdade. A primeira é que açúcar e álcool são, assim, irmãos gêmeos. São derivados da mesma matéria-prima, seja a cana-de-açúcar na forma da aguardente aqui, que é a nossa cachaça, ou do rum, que é feito do melaço no Caribe, sobretudo. E do ponto de vista de que eles vão ser os produtos de troca para a obtenção de escravos na África. A aguardente é o grande escambo que se faz para a obtenção de escravos. E depois ainda se associa isso ao tabaco, que tem também muito melado no fumo de rolo e tal. Agora, a produção de aguardente e de açúcar é a essência da nossa história, da nossa cultura, enfim, do engenho, da tradição que o Gilberto Freire chamava de sacarocracia, quer dizer, que é o poder que o açúcar vai ter sobre o mundo brasileiro. E o açúcar é base para uma série de outros produtos derivados que podem fermentar e depois ser destilados, então se torna uma espécie de insumo central da indústria do álcool, né? É um episódio de não ficção que eu com certeza tenho que ter, que é a história do açúcar e da sobremesa aí, e como isso aconteceu junto com o Brasil. Então, o gin, ele chega na Inglaterra no final do século XVII, né, com esse casamento do Guilherme de Orange com a princesa Stuart, e isso faz com que, na ausência das importações do conhaque e dos vinhos franceses, ele começa a substituir, sobretudo na população, enfim, mais pobre, e ele se associa a uma demanda crescente na Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial vai ser movida a drogas. Primeiro, a droga excitante, que é o chá. E a Inglaterra vira o maior comprador de chá do mundo porque o operariado tomava chá assim a cada, sei lá, 2, 3 horas, eles tinham uma pausa para poder fazer aquele aumento de desempenho que o chá possibilita. Com açúcar. Com açúcar. Agora, no fim do dia, eles iam relaxar com gin. Eles iam aí para as tavernas e começa a haver uma enorme, enfim, a adicção em massa, um enorme uso abusivo do gin, que vai levar que no século XIX a Inglaterra viva isso que se chamou de epidemia do gin. Tem um famoso pintor, que era o Hogarth, que vai fazer, inclusive, um quadro famoso em que ele coloca de um lado o Beer Lane, que era a rua da cerveja, e do outro a do gin, mostrando como a do gin levava, enfim, as mães a abandonarem os filhos, as pessoas a caírem no meio da rua e a literalmente morrerem embriagadas. Enquanto que a cerveja não, era uma bebida higiênica, enfim, uma bebida que trazia a felicidade sem riscos, né? Eu lembro de um pezinho pendurado na parte do gin, que implícito tá uma pessoa que se enforcou ali. Sim. É bem pesado esse quadro. Bom, essa, digamos assim, inclusão de produtos de consumo de massa, que são produtos que causam uma enorme adesão, para não dizer dependência, ele é intrínseco à própria natureza do capitalismo moderno. Porque a minha tese, que não é só minha, é de que as drogas, incluindo álcool e tabaco e outras, e chá, etc., foram o motor da própria arrancada capitalista, tanto na fase mercantilista quanto na fase industrial.
Porque eles vão, por um lado, criar um mercado de massas de consumo. Por outro, eles vão criar uma base fiscal para os estados modernos, porque eles passam a ser taxados e isso vai constituir 20, 30, em alguns casos, metade da arrecadação dos estados europeus. O caso russo é notável porque a vodka se torna o motor do sistema fiscal russo, né? A criação do Estado moderno, entre aspas. Em alguma medida, a criação do Estado moderno está ligado ao desenvolvimento de um mercado de consumo de massa de produtos que eram luxos anteriormente, que vão se vulgarizando. Esses produtos, eles são de consumo não durável, ou seja, não é roupa, não é objetos que você compra um por ano, um a cada tanto. É uma coisa que todo dia você tem que ficar renovando. Você toma... Idealmente, várias vezes ao dia. Idealmente, várias vezes ao dia, e isso é, digamos assim, o ideal para uma mercadoria. A mercadoria ideal é aquela que é destruída no seu consumo, portanto, precisa ser renovada imediatamente depois. Não é um produto de uso prolongado, durável. Então, se cria um mercado de massas de consumo de açúcar, de chá, de café, de chocolate, de álcool destilado, também de ópio, de uma série de outras drogas, que vão fazer os circuitos do mercantilismo, das rivalidades entre as grandes potências que tentam disputar essa enorme riqueza. Então, por que os holandeses invadem o Brasil? Para tomar o controle do mercado dos engenhos que produziam açúcar e aguardente. Ao mesmo tempo, eles invadem Angola para tomar o controle dos escravos, que estavam conectados intimamente, né, a esse mercado aqui brasileiro, porque eles vinham aqui trabalhar e eram trocados pelo próprio produto que eles acabavam, enfim, ajudando a produzir, que era aguardente e o tabaco, né? Desculpa vir da biologia perguntar isso, mas o que me parece o modelo capitalista de você usa o trabalho para gerar um produto e esse produto paga o trabalho. Sim. É interessante como esse circuito que se criou, ele vai crescendo numa espiral, assim, que acaba sendo muito deletéria, muito nociva, porque traz consequências para a saúde pública. Então o álcool nem é preciso dizer, todo mundo sabe dos riscos e dos impactos que o álcool causa, mas também o açúcar, né? O desenvolvimento das cáries dentárias, da obesidade, da epidemia de diabetes ou de males cardiovasculares é muito associado a uma espécie de revolução dietética que tornou o açúcar uma droga, assim, amplamente encontrável e que é recomendada inclusive para crianças, muitas vezes misturada com excitantes cafeínicos, né, na forma de refrigerantes ou até de chocolate ou do próprio chá ou café, que não tem limites para uso. Muitas vezes as pessoas equivocadamente dão até para crianças. Então se criou um modelo que é uma espécie de dieta pendular. Você precisa produzir mais durante o dia, então dá-lhe excitantes e depois você precisa dar uma tranquilizada. Aí dá-lhe álcool ou ópio. E, inclusive na forma do láudano, que era um ópio diluído em solução alcoólica, né? Combina os dois, né? Bom, você passou por vários aspectos disso que estão ao redor do Brasil, que tanto da produção do açúcar, do álcool, o quanto a virada de chave que a gente tem aqui no Brasil de colonialismo, como colônia, que é sair da extração da madeira que tinha aqui para virar um centro produtor de açúcar com engenhos, e aí a entrada da mão de obra escravizada assim, em volumes insanos, o quanto disso vem por causa do álcool? Olha, a maior parte vem por causa da cana-de-açúcar. Dos 10 milhões de seres humanos que foram tirados da África, sem contar os que morreram no caminho, 40% vem para o Brasil, né? 4 milhões. E a sua destinação, inicialmente, tinha uma pequena utilidade no garimpo, na produção, enfim, de ouro na região das Minas Gerais, mas a grande utilização que vai se fazer do trabalho escravo é para a produção de cana-de-açúcar, o trabalho no engenho, tanto na safra como depois no processamento, que dependendo da flutuação de preço, às vezes predominava o açúcar, às vezes predominava a aguardente. Então, o complexo histórico, cultural e econômico da nossa formação é essencialmente essa sacarocracia, essa cultura do engenho e dos seus dois subprodutos básicos, né, açúcar e aguardente. Você me trazendo isso me faz pensar o quanto do Brasil moderno não é um resultado direto dessa formação, porque o primeiro país a ter o uso
Já fiz um vídeo inteiro explicando como que foi uma política de Estado aqui a gente adotar o etanol como combustível. E o Brasil vira exemplo mundial de um combustível alternativo de produção própria, que dispensa o uso de petróleo e outras coisas. Nem entrando no aspecto ambiental disso, mas no aspecto econômico, não tinha outro país, então, com essa combinação de vocação no sentido de clima tropical e espaço para plantio, mas vocação histórica também, de uso do álcool como motor econômico há muito tempo. Né? Além das outras coisas, né? A questão da cachaça, da pinga, disso tá tão embrenhado na identidade do que é o Brasil, de você ter lá as regiões, né? Minas, Salinas, produtoras de cachaças importantes, marcantes. O quanto isso traz para o Brasil moderno? O que a gente vê hoje que é resultado disso? Depois a gente pode entrar na cerveja também, mas a princípio diretamente da cana e da fermentação dela. Eu acho que é, digamos assim, a raiz mais importante da formação histórica brasileira, que continua sendo hoje vigente na nossa formação, enfim, social e econômica. O Brasil continua sendo o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. Se não é o maior, eu acho que é o segundo produtor de álcool. Os Estados Unidos acho que ainda está na frente, de álcool para fins, enfim, não só enfim, alimentares, mas o álcool como combustível e para finalidades industriais em geral, né? E isso, inclusive, torna o Brasil um país com um potencial de consumo alcoólico que é o terceiro do planeta. Quer dizer, depois de Estados Unidos e China, o lugar no mundo onde mais se consome álcool é o Brasil. O que faz com que a indústria do álcool no Brasil seja poderosíssima. Seja no caso da cerveja, que tem inclusive a maior empresa de cerveja do mundo, né, a Inbev, derivada da Ambev brasileira, que faz, enfim, os 3 maiores bilionários na lista dos maiores do Brasil, que são os proprietários da Ambev, ou da Inbev hoje. Mas em relação à produção de destilados também, a gente continua tendo uma dimensão de consumo de álcool destilado que não só é a terceira do mundo, como ela está crescendo num percentual altíssimo. O peso econômico disso, por exemplo, eu estava até examinando os dados, né? É interessante porque o mercado do álcool no planeta é algo estimado, varia, tem diferentes fontes, mas em torno de 2,5 trilhões de dólares. Que é exatamente o PIB brasileiro. Então você pode dizer que o mundo inteiro, enfim, tem um Brasil inteiro como economia do álcool. Agora, dentro do Brasil, a gente tem uma economia do álcool que está ligada, sobretudo, ao maior produto que é a cerveja, mas que cada vez cresce mais com o consumo dos destilados e que apresentam os maiores problemas em termos de saúde pública, porque a tradição dos fermentados, ela foi, enfim, milenar e estava associada a uma dimensão dietética, porque os fermentados também são nutricionais, trazem aminoácidos importantes que o corpo não produz. Agora, o álcool destilado não. O álcool destilado, ele praticamente não tem nenhum papel nutricional, a não ser um certo impacto calórico, mas de curto prazo. Junto com o açúcar é uma caloria vazia em termos nutritivos, né? E tem consequências sociais muito graves. Então, a tradição brasileira continua sendo, enfim, não só herdeira, mas refém um pouco dessa formação alcoólica da nossa sociedade, né? Para mim tem uma coisa muito marcante nisso que você está falando, porque assim, é um paralelo para mim com o que, por exemplo, a indústria japonesa, que ela é enorme, ela é gigantesca, tem algumas marcas que exportam muito, mas quando você vai para o Japão e você vê o quanto é de consumo interno deles, é surreal, assim, né? Lá dentro em si gira muito, é como a indústria automobilística da China, ela é a maior do mundo, mas está se tornando agora em exportação, exportação é 10% do que a indústria automobilística da China. O resto é de consumo interno mesmo. E a nossa produção de álcool também. Quer dizer, a gente pode exportar cerveja, uma coisa ou outra, mas eu lembro de fora daqui, encontrar uma cachaça ou duas, e assim, as que alguém conseguiu levar para lá. Não é um produto de exportação. É uma produção de consumo interno mesmo, né? É como o etanol, é para abastecer carro aqui, né? Não é como, sei lá, Red Label lá, o Johnny Walker, que vende mais uísque do que a indústria de uísque inteira
produz na Escócia, se eu não me engano. Acho que... Então, assim, que uísque é esse, como é que ele é feito, de onde ele vem, mas é exportação, né? O conhaque, outras coisas são exportação. Aqui não, a pinga chuto que o grosso dela é para consumo interno mesmo, né? É para consumo interno, mas quem produz não é mais brasileiro. Porque no Brasil existe, por causa desse terceiro mercado mundial, enfim, o segundo do Ocidente, um peso enorme das grandes multinacionais do álcool, que inclusive constituíram em 2021 uma associação chamada ABBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que foram os 5 maiores grupos internacionais que estão aqui agora produzindo, inclusive, cachaça. A gente tem 2 grandes marcas de cachaça no Brasil, né? Você tem a 51, que continua, se eu não me engano, sendo nacional. É de uma família que teve, enfim, faleceu o proprietário, tem um problema, parece que na herança, mas ainda é brasileira, associada aí a Pirassununga e tal. Agora tem a Ipioca, que sozinha produz no Brasil, por ano, 300 milhões de litros de cachaça. E que é hoje de propriedade de uma dessas multinacionais. Depois, se for o caso, eu localizo exatamente qual é a empresa internacional que controla hoje a Ipioca. Então há um processo no Brasil de perda, de certa forma, da própria soberania nacional, porque a gente não está mais controlando nem essa produção de álcool que está nas mãos de grandes empresas estrangeiras. E diferentemente de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou mesmo da Europa, aqui as regras sempre foram muito, muito lenientes. Nunca houve muita restrição à circulação do álcool. Por exemplo, nos Estados Unidos houve uma proibição que durou 13 anos, né? Vamos entrar nessa proibição para a gente poder fazer o contraste, então, com como a situação é no Brasil. Porque eu imagino, por exemplo, com esse problema do gin na Inglaterra, no Reino Unido e outras coisas, quando os destilados começam a perturbar o bem-estar social, que um dos impulsos do Estado seja cobrar taxa em cima, mas de repente proibir. Como que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, essa proibição? De onde ela vem, por que ela acontece lá e qual que é o desdobramento disso? Então, a circulação do álcool sempre foi, sobretudo do destilado, um motivo de enorme preocupação pelos seus impactos tanto na saúde individual como na saúde coletiva, não só pelo efeito orgânico, mas pelo problema do comportamento, muitas vezes descontrolado, violento ou provocando acidentes, no mínimo, que a ingestão alcoólica provoca. Então, desde que o álcool destilado começou a ter essa difusão tão grande, a partir do final do século XVII, início do XVIII, que em vários países surgiram propostas de regulação. A proposta de regulação proibicionista, ela vai decorrer, sobretudo, de uma tendência de um grupo religioso muito puritano, que são os metodistas, que vão surgir na Inglaterra, mas depois vão ter muita influência nos Estados Unidos, e que contrariam a visão tradicional da Igreja Católica sobre o álcool, que é considerar que o vinho é uma substância sagrada e que tem que conter álcool. Para o uso eucarístico, etc., o uso litúrgico em geral, o álcool, o vinho não pode ser sem álcool, ele não pode ser suco de uva. E ele, inclusive, era dado antes aos fiéis. Tem uma primeira ruptura na história do cristianismo, que é a tendência que a Igreja Católica tem de suprimir o acesso ao vinho para os fiéis. Só o sacerdote usa o vinho, os fiéis recebem só a hóstia. Mas isso no mundo católico. O mundo anglicano, o mundo ortodoxo ou dos cóptas do Egito, todos esses continuavam e até hoje continuam dando o vinho também. Então não havia na tradição cristã uma condenação em si à bebida alcoólica. Os evangelicalistas metodistas americanos começam a inverter essa lógica e, a partir do início do século XIX, começam a dizer que a boa atitude de um cristão é a abstinência, é não colocar uma gota de álcool na boca. Só que isso é feito como um convencimento público, uma forma de persuasão que levaria as pessoas até a fazerem uma promessa pública de que não iriam mais beber e tal. Vira uma sinalização de que você faz parte do grupo e segue os preceitos. Exatamente, eles fazem a pledge, a promessa de não beber mais, e isso cria uma sociedade, enfim, muito sólida, muito unida por esses laços de comportamento, enfim, abstêmio. Mas isso evolui rapidamente
justamente para a ideia de que não basta você voluntariamente abdicar, mas que é preciso que o Estado imponha a abstinência pública. E aí a coisa começa a complicar, porque o consumo do álcool não só é milenar, é massivo, como é culturalmente arraigado, é inclusive símbolo religioso, cristão e judaico. Então, a lei seca, que só vai surgir no início do século XX, é antecedida por leis estaduais. 1851 é a primeira no estado do Maine, que proíbe a produção e a circulação de bebidas. Não dá certo, tem oposição pública, tem manifestações violentas, violenta repressão também às manifestações, e há uma espécie de divisão na sociedade estadunidense entre os que são WASP, que são os White Anglo-Saxon and Protestant, brancos, anglo-saxões e protestantes, que eram, em geral, rurais, mais ligados àquela primeira imigração, e os novos imigrantes, que vêm de sociedades muito habituadas ao álcool, italianos, irlandeses ou a Europa Central, germânica, etc. Todos esses povos, que vão ser o grande operariado urbano americano, gostavam de beber e se opõem à proibição. Então se abre uma espécie de disputa política, que vai inclusive diferenciar os dois grandes partidos. O republicano passa a ser o que vai defender a proibição e os democratas são os que são contrários. Inclusive vai ser o Roosevelt, que é um democrata, que vai acabar com a proibição logo depois de ser eleito. É quase que a primeira medida, é um dos elementos que garantiu que ele fosse eleito, né? E ele vem também num momento de crise econômica, que era logo depois da crise de 29, e a circulação do álcool, ela tinha sido base fiscal, e na proibição ela continua existindo, mas sem pagar imposto, e enriquecendo grupos clandestinos que vão ser a origem do crime organizado, das famosas máfias de Chicago, etc. Por que Chicago, né? Porque ali tem os Grandes Lagos, então ele é muito fácil vir do Canadá, o álcool, porque o Canadá, muito espertamente, proíbe 1 ano ou 2, mas logo em seguida eles legalizam e colocam um monopólio estatal na distribuição. Sobretudo o Quebec, que é o pioneiro nisso, mas depois o Ontário e todos os demais. E é até hoje esse modelo. Então no Canadá você só pode ter mercado atacadista de álcool sob controle de uma empresa provincial. Sim, onde minha esposa trabalhou lá era LCBO. LCBO, Liquor Control Board of Ontario. Eu não sabia que era essa sigla. Então, uma estatal que era a única loja onde você podia comprar álcool, nem no mercado tinha. E no Quebec é a SAC, Société des Alcools du Québec, que é o mesmo modelo, diga-se de passagem, para maconha. Agora eles também legalizaram a maconha, mas só o Estado vende, só uma empresa monopólio estatal. Esse monopólio canadense, por um lado, ele foi muito útil no sentido econômico. O Canadá lucrou enormemente, porque o álcool era proibido nos Estados Unidos, todo mundo comprava o álcool canadense. A primeira empresa de uísque do mundo, que não é escocesa, inglesa ou irlandesa, é a Seagram, que é uma companhia de origem canadense. E você acabou de me explicar por que elas ficam todas na fronteira ali, nos lagos e em região adjacente. E um barco atravessa o lago e desembarcava o produto clandestino. Aliás, a França manteve e tem até hoje uma pequeníssima colônia, que é a ilha de Saint-Pierre-et-Miquelon, que tem 6 mil habitantes, mas que tinha um circuito de álcool absurdo, porque lá era a França. Então vinha o álcool de lá entrava pelo Canadá e chegava em Chicago e, daí se distribuía para o resto dos Estados Unidos. Né? Paralelo com o pessoal no sul, entrando com vinho do Uruguai, da Argentina e deste lado do Paraguai, sim. Não me foge assim. Lá também entrava a tequila mexicana, essas coisas, mas a preferência americana era pelo uísque canadense, que vai inclusive consagrar essa marca ou outras até ligadas à origem da Seagram. E isso faz uma distinção muito interessante de modelo regulatório, porque um é um modelo proibicionista que traz um enorme impacto negativo, porque tira base fiscal do Estado, cria uma concentração de poder e riqueza na mãos de grupos violentos e mafiosos, né? E por outro lado tem um impacto de saúde pública, inclusive o do metanol. Nos Estados Unidos, ao longo da lei seca, morrem 50 mil pessoas por causa da contaminação pelo metanol, né? E aí, eu tô supondo que é o metanol, não o metanol adicionado para adulterar uma bebida para fazer ela render mais, porque eu nem sei se ele era barato nessa época, mas talvez por fermentação errada, não controlada, feita ali... Destilação errada. Destilação porque errada. O metanol, ele ocorre em toda a destilação. É o que se chama da cabeça e do rabo. Aqui, a coluna de destilação tem que desprezar a primeira, que é a cabeça, e a última, que é o rabo, porque essas são
com alta presença de metanol. Quer dizer, peguei todo fermentado aqui, vou jogar aquilo para ferver, para colher o que evapora, e o começo vai vir cheio de impureza com metanol, e o finalzinho também do que sobrou. Exatamente. E eu vou jogar fora. Então, uma das hipóteses é que, por uma questão puramente de aumentar o lucro, de garantir que não se desperdiçasse nada, vendia tudo. E aí ia com metanol junto, que provoca um impacto terrível, não só de letalidade, como de mutilações gravíssimas, inclusive cegueira, né, que é um dos efeitos mais terríveis. E esse foi um dos elementos que leva a sociedade americana a se dar conta de que um regime de proibição é um regime de descontrole, é um regime de circulação clandestina, onde não há forma do Estado exercer qualquer vigilância sanitária, qualquer controle de qualidade. Então, os próprios setores industrialistas, como era o Henry Ford, o Thomas Edison, a Ford e a General Electric, foram assim, os grandes patrocinadores da proibição. Depois eles mudam de opinião. E no meio da lei seca eles começam a se dar conta que é preciso voltar a legalizar para que haja controle da renda, que ela não fique, enfim, nas mãos do crime, mas que volte para o Estado na forma de imposto, ou mesmo, no caso do Canadá e de alguns estados americanos, com empresas estatais fazendo a distribuição. E depois o impacto social, né? Tanto da violência do crime como do impacto de saúde, que é terrível. Então a proibição vai de 19 a 33 e acaba 13 anos. Muito transformador. 13 anos que vão trazer várias consequências. O racismo cresce muito porque passa a se estigmatizar as populações negras como consumidoras de álcool. A Ku Klux Klan é o auge nesse momento, sob o argumento de que o álcool leva os negros a se tornarem violentos, estupradores, assassinos. Tem todo um estigma racial que se associa a esse consumo de álcool. Então a proibição nos Estados Unidos é uma espécie assim de modelo do que deu errado e que infelizmente hoje se repete em relação a outras substâncias, né? Para levantar algumas coisas que para mim ressoam bastante. Então você proíbe, aí você deixa de arrecadar, passa a gastar mais com a violência que isso gera, ganha crime organizado, que em 12 anos acho que não teve tempo de se infiltrar tanto no Estado quanto poderia. Você começa a ter mais racismo, mais discriminação, culpabiliza a população como a que está mais ao redor daquilo, e ainda ganha esse contrabando, e quem enriquece são outros ao redor disso. Soa assim, um pouco familiar para quem está vivendo no Brasil em 2025, assim. Pois é, né? Então esse modelo regulatório proibicionista foi um fracasso. O outro modelo regulatório seria o tipo brasileiro, que é o, enfim, liberou geral. Aqui nunca houve restrições à produção e à circulação do álcool. Houve tentativas. Alguns deputados nos anos 20 tentaram limitar para que no domingo fosse proibido, para que houvesse, enfim, um controle de preços por parte do Estado, mas nunca deu certo. Você está me explicando uma coisa agora que eu já queria pôr aqui, que é, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, me marcou muito isso, que teoricamente é o país que mais produz e mais consome álcool no mundo, que exporta muita bebida para muita gente, tem esse histórico todo. Eu frequentei as casas de algumas famílias lá e a galera realmente bebe. Eu nunca tinha visto isso, que é você ter entrada, menu e degustação e sobremesa de bebida. Então, tem o aperitivo, tem esse daqui, é o conhaque, tem não sei o que, é o vinho, tem não sei o que, é a cerveja. Com esse outro agora é o uísque, com não sei o que. Para cada prato tinha uma bebida acompanhante de um lugar diferente e assim, de sair todo mundo vermelho da refeição. Eu falei, isso para mim era beber profissionalmente. Mas ao mesmo tempo, onde eu ficava, que era Connecticut, dava 9 horas da noite, não tinha mais venda de álcool. As lojas de álcool, que tem a loja de cerveja e destilado você só achava lá, fechavam, o mercado fechava a seção de álcool e não podia mais comprar. Só podia beber quem tem mais de 21 anos. Tem certos horários, tem certos dias que fechou. O bar não podia mais vender álcool depois de certa hora. E isso lá que era teoricamente um dos lugares mais liberais para consumo de álcool. E eu ficava, caramba, o pessoal bebe a partir dos 18 no Brasil, não tem... Agora você está me dizendo... Sim, né? O álcool sempre mandou aqui. Além disso, tem um tipo de regra que ocorre nos Estados Unidos e também no Canadá, que é a proibição do uso público.
Você Também, não pode beber é na verdade. rua, você não pode beber na praia. Quando eu fui a primeira vez na praia em Los Angeles, lá em Santa Mônica e tal, não se pode ter uma latinha de cerveja na mão, ou se você vai ser abordado por um policial. Eles usam até o expediente de manter isso dentro de um saquinho de papel, porque aí, bom, você pode dizer que não está bebendo, mas está só transportando. Então, há um controle que é muito mais, digamos, severo do que o brasileiro. E esse modelo, ele pode ter até exageros, mas ele é um modelo que considera que o álcool é uma substância necessária, é uma substância útil socialmente, que promove, enfim, a felicidade pública, a convivialidade, a desinibição, etc. É o grande mecanismo celebratório de todo tipo de situação, enfim, de batizados a casamentos. Mas, por outro lado, eles têm plena consciência de que é uma substância extremamente perigosa, né? E aqui no Brasil há uma certa leniência, a gente tem assim uma certa concepção de que o álcool, a cachaça, etc., são não só a bebida nacional, mas são a única forma de diversão pública. O que tem a ver também com a restrição a uma série de outras substâncias, destacadamente a maconha. Que é curioso como os Estados Unidos hoje legalizou, praticamente a maioria dos estados, em Nova York ou em Los Angeles, você compra maconha normalmente e tal. Não sei por quanto tempo. Bom, pode ser que o Trump estabeleça restrições, mas eu acho que já é um mercado tão estabelecido, com bilhões de dólares em torno, e é uma substância que não só tem o uso recreacional, como tem o uso medicinal, tem o uso industrial. Então a maconha meio que ocupou já um nicho que é muito virtuoso em relação ao álcool. Porque, claro, as pessoas podem misturar as duas, o que é problemático e pode dar até situações mais perigosas. Mas, em contraste com o álcool, a maconha não oferece esses riscos de conduta, de desvio de conduta, que vai levar a pessoa a perder a cabeça, a provocar violência doméstica. Ou para pegar o que a gente tem de acidentes na estrada no Brasil, principalmente em época de festas e outras coisas, né? Claro. E aí a gente entra nos problemas mais contemporâneos, porque a própria crise atual do metanol está ligada não só à entrada do PCC no âmbito das instituições, no âmbito do mercado financeiro, do controle da distribuição de combustível, na compra de engenhos de produção de álcool no interior do estado de São Paulo, mas também está ligado a uma retirada do Estado dessa dimensão do controle. A própria instituição que existia ligada à Receita Federal até 2016, que era o Sistema de Controle de Produção de Bebidas Alcoólicas, foi desativado na época do governo Temer. E isso daí é um dos elementos que tira a capacidade do Estado de monitorar não só a arrecadação, porque, é claro, se você está controlando ali na linha de produção o montante exato de quantos litros e milhares de litros que são produzidos, a sonegação se torna mais difícil. E o objetivo era esse, tanto que era ligado à Receita Federal. Mas também tinha uma consequência no sentido do controle da lisura da produção, se não está havendo contaminantes. Não é só de agora, né? Faz o quê? Uns poucos anos atrás, teve uma enorme crise com uma cervejaria de Minas Gerais, acho que era Bracker que se chamava, que causou a morte de várias pessoas por causa de um elemento que acho que era de limpeza dos tanques, mas que entrou na produção e as pessoas começaram a passar mal, a morrer, etc., também por causa de uma cerveja, contaminada. Ali, aparentemente, óbvio que não foi deliberado, foi um acidente. Mas a atual contaminação de metanol não parece ser acidental. Seria acidental se ela fosse resultado de alambiques caseiros, que produzem essa primeira parte da destilação que tem já o metanol. Um bar, ou uma bebida, ou um rótulo, ou uma origem em comum, né? Que poderia ser de um alambique clandestino, enfim, meio amador, sem controle e tal. Mas na forma que está ocorrendo, em garrafas de produtos, enfim, com marcas reconhecidas e tal, é evidentemente uma ação criminosa de adulteração, né? E aí você está me dando dois aspectos, porque realmente tem um histórico grande aqui no Brasil de sonegação de imposto com cervejarias e do volume, e inclusive com grandes produtoras e tudo. Então, assim, quando você tira o controle, e uma das alegações foi de que esse controle era muito caro de se fazer, né? Você tira uma fonte de renda que com certeza se pagava, que é você poder tarifar o que de fato é produzido,
e de repente você começa a entender por que que em algumas ocasiões, durante alguns períodos do ano, você tem cerveja mais barata do que água, o que nunca fez sentido pra mim. Como é que dá pra comprar uma garrafa mais barata do que um galão de água de volume equivalente? E você tem também depois o prejuízo de todo mundo que vai passar mal e ter problemas com isso. A gente tá, né, enquanto fala aqui, 5 ou 7 mortes em São Paulo ligadas ao metanol e muito mais casos de pessoas com intoxicação e outras coisas. Começa a aparecer casos em Pernambuco. E assim, pelo fato disso estar aparecendo em bares de bairros nobres em São Paulo, me faz me perguntar se não tem a mesma coisa acontecendo em regiões mais pobres, mas que não viram casos ou não são entendidos como intoxicação por álcool. Então, por que só nas regiões mais ricas? É alguma coisa exclusiva que está indo para aí ou porque nas mais pobres não deu nem para perceber ainda? Não, certamente deve haver uma subnotificação. Agora, essa contaminação atual, ela é também o resultado de um Estado que, de certa forma, desmonta o serviço público sob uma série de argumentos, inclusive esse que você mencionou, de que não, é muito caro e tal. Mas o custo social, o custo, enfim, da saúde pública é inestimável, né? Então o Estado deveria, por dever assim, fundamental, estrutural da sua existência, garantir a sanidade dos produtos e, eventualmente, ter uma destinação da sua renda para finalidades sociais, que é o que o modelo canadense permitiu, e até mesmo vários estados nos Estados Unidos, ou na Escandinávia, ou até no Uruguai, aqui o nosso vizinho, que tiveram estatais da produção e da distribuição de bebidas alcoólicas. Então você diz, bom, essa renda que é enorme, que equivale a uma proporção de 2,5 trilhões de dólares no mundo, para um PIB global de 110 bilhões, trilhões de dólares, é mais ou menos 2 a 3% da economia mundial. É o mercado de bebidas alcoólicas, né? Então é uma renda extraordinária que, se for destinada para, enfim, o orçamento da saúde, o orçamento da educação, seria muito melhor do que enriquecer apenas alguns grupos privados que vão, enfim, auferir todo o lucro para si, né? Ainda dentro disso, antes de chegar na pergunta derradeira para mim, não é coincidência então para você, que a gente está falando com resultados vagos, coisas soltas aqui, mas um pouco antes da gente ter esses casos estourando em São Paulo com metanol na bebida, a gente teve uma ação da Polícia Federal apreendendo, descendo no centro financeiro de São Paulo e indo atrás de financeiras, de empresas, de um monte de lugares que, entre outras coisas, estavam controlando o lucro que vinha da adulteração de combustível, incluindo álcool e gasolina com metanol. E isso tudo vindo do crime organizado. De repente, isso fecha ou, enfim, sofre uma interferência aí e você começa a ver o metanol aparecendo em outro tipo de álcool, que é o da bebida. Mas até onde, com resultados parciais, com coisa que pode mudar bastante, com uma história que começou a desenrolar agora, mas até onde você vê um tema em comum aí que entra nesse papel que o Estado teve ou não teve, né, de estar mais próximo disso? Não, certamente as esferas da ilegalidade do Brasil, elas são, digamos assim, interligadas. A própria dimensão do tráfico, que não é apenas o tráfico de drogas, ou o tráfico de madeira, ou de animais silvestres, ou de ouro, ou de pedras preciosas, é uma rede interligada e que tem um foco muito grande hoje no âmbito da Amazônia, que está tendo inclusive um crescimento absurdo dos índices de criminalidade, dos índices de aprisionamento, de crimes violentos. Isso tudo é porque há uma rede clandestina do crime que usufrui de todos os aspectos possíveis. E o mais evidente e o mais, enfim, preocupante é o da lavagem do dinheiro, quando eles se tornam, enfim, investidores financeiros desse dinheiro obtido de fontes clandestinas, inclusive de depredação da saúde pública ou do meio ambiente. Desse dinheiro que, em parte, a proibição tirou do Estado? Exatamente.
E esse processo se revelou de uma maneira escandalosa nas últimas semanas ou nos últimos meses, quando se verificou que a presença do PCC com enormes investimentos nessas fintechs da Faria Lima se conectava com a compra de usinas de produção de álcool no interior de São Paulo e no controle de cerca de 1/4 dos postos de gasolina de São Paulo. Eu mesmo fui vítima, meu carro começou a ter problemas, etc. Fui no mecânico, ele falou, não, isso é álcool contaminado e você tem que pôr só naquele posto, porque todos os outros aqui do bairro são controlados pelo PCC que adultera o combustível. Como começou a haver uma denúncia desses postos e eles tinham estoque de metanol que eles estavam usando para adulterar a gasolina, há uma hipótese de que isso tenha sido destinado para o consumo público na forma de bebidas. Aí alguém pode levantar como, enfim, bom, mas que interesse tem o crime em ficar envenenando os seus clientes? Bom, o crime não tem esse tipo de prurido. O sujeito vende das e pessoas depois... que vendem crack? Pois é, e não só crack, eles falsificam tudo, eles falsificam remédios, a indústria farmacêutica tem um enorme índice de falsificação de remédios. O álcool, a própria ABBD, a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, reconhece que 12% de todas as bebidas são adulteradas e no campo dos destilados é mais de 30%. Ou seja, 1/3 das bebidas destiladas não corresponde ao rótulo, à marca, é um produto, enfim, que não se pode confiar. Que seja uma bebida mais barata com rótulo mais caro, que seja uma bebida que não pagou imposto, não necessariamente com metanol, né? Claro. Mas agora com. Agora com o risco do metanol a situação se agrava. Mas como há também no mercado das drogas ilícitas um enorme risco de contaminação de várias substâncias como o fentanil, que é uma substância terrível, um potencial de letalidade enorme e que de repente o sujeito está cheirando cocaína ou está tomando uma pílula ou qualquer pó que corresponda a um êxtase ou qualquer outra coisa e não é aquilo. Na verdade, é também adulterado. Então, o crime organizado não tem nenhum critério ético a não ser aquele que seja ligado ao aumento dos seus lucros. Então, há uma possibilidade de que tenha havido uma adulteração para finalidades de escoar um estoque de metanol que agora estava sendo mais controlado no âmbito dos postos de gasolina. Agora, é pena que o governo do estado de São Paulo rapidamente tende a descartar essa hipótese, colocando quase que as mãos no fogo pelo PCC, dizendo não, o PCC não está envolvido. É como afirmar isso, né? O PCC está envolvido em tantos campos de ilegalidade que é bem provável que esse também seja um deles, né? E aí vem para mim aqui a pergunta derradeira, que você não necessariamente é o seu campo, ou a ideologia que você defende, ou a opinião que você tem, mas da conversa que a gente teve com o proibicionismo, você apontou constantemente o problema que vem de você proibir alguma coisa, e a gente retoma isso aqui quando fala da lei seca nos Estados Unidos. Quer dizer, você fala, não pode ter, abre mão disso para o crime organizado, que vai fazer o que convém e colocar uma coisa ali que é muito mais viciante, em algo que já é viciante, para poder trazer mais clientes. Não que a indústria não faça isso também, vide a história da Coca-Cola para dar um exemplo assim de como surge a bebida. Talvez hoje em dia não, hoje em dia é outra coisa, mas ela surge como uma adulteração, uma coca que você coloca lá dentro para trazer mais clientes e manter a galera naquilo. Então, eu assumiria, como leigo, que a sua resposta para vários problemas seria, bom, se você proíbe, o problema se torna pior. Então você precisa liberar e regular. Me parece, tanto no caso dos postos, quanto no caso das bebidas aqui no Brasil, que esse já é o caso. Já é liberado. Certo? Então por que a gente vê o tipo de adulteração que aconteceria na lei seca, que acontecia na lei seca, acontecer aqui agora? Se a gente já tem isso liberado. O que falta nessa equação? Ou é isso? Ou o que dado precedentes históricos, o que evita esse tipo de problema num mercado que já não é ilícito mais, que agora é lícito? Ou ele tem relação com outros mercados ilícitos, ou ele tem relação com mais ou menos papel de órgãos reguladores e outras coisas. Eu tendo a ver o papel de órgãos reguladores como a Anvisa como fundamental para toda a história da alimentação, do que é você sair de um pó, sabor, café, ou preparado à base que pode ser café, para chegar num café com critério de pureza e outras coisas, só com órgãos regulatórios. Dada a história de tudo. Tem um vídeo inteiro sobre como a Anvisa salva a nossa vida aqui no canal, discutindo isso. É o caso aí, não é... Qual que é o precedente histórico? Você já deu vários elementos, eu só queria aproveitar e amarrar tudo nessa pergunta aqui.
Eu acho que o papel do Estado, no sentido de ser um defensor da sociedade, ele tem 3 níveis em relação ao controle da circulação de produtos de consumo. Um primeiro nível é aquilo que a Anvisa e outros órgãos de controle devem exercer, que é a questão de que aquilo que está no rótulo corresponda ao que está dentro. Então tem que ter, enfim, a definição exata dos componentes, das dosagens, etc. Isso já foi debilitado, inclusive, com a desmontagem desse órgão vinculado à Receita Federal, que até 2016 controlava a produção alcoólica. Tem uma segunda dimensão de controle que é fiscal. Quer dizer, o Estado, com a taxação, pode estabelecer formas de regular o mercado e de obter rendas que podem depois ser destinadas até para combater os efeitos do impacto social desse consumo, aumentando, por exemplo, o orçamento de saúde. Eu não sou especialista tributário, mas eu sei que há hoje um projeto de reforma tributária que já foi aprovado, que tende a unificar os tributos e que não está ainda definido qual vai ser o percentual exato em relação às bebidas. Chegou até a se chamar isso de imposto do vício, porque envolveria uma série de substâncias que têm a sua necessidade de circularem, mas que têm um risco de impacto tão grande que merecem ser, enfim, taxadas de forma correspondente. Mas aí taxar mais não aumenta o incentivo para você falsificar e evadir isso? Então, aí vem a terceira, que seria a própria atividade do Estado no processo produtivo e de circulação, do processo distributivo, que é o modelo canadense. O modelo canadense ele tem se mostrado muito eficiente porque há monopólio no atacado para as empresas provinciais. Isso também ocorre na Escandinávia, ocorre na Suécia e em outros países, já ocorreu no Uruguai, né? Que é a ideia de que toda a produção de bebida vai ser comprada pelo Estado, inclusive no mercado externo. Então, por exemplo, eles têm lá navios gigantescos que trazem vinho da Europa, ou que trazem destilados da Europa, eles depois invasam, distribuem, vai para os supermercados, vai para os restaurantes, vai para os bares, mas quem faz a lógica da cadeia distributiva é uma empresa estatal. Que teoricamente é quem garante que não tem metanol aí. Claro, garante que não tem metanol, garante que, enfim, que o controle de qualidade, que o próprio estabelecimento do preço, a localização das lojas, que, enfim, obviamente não devem estar próximas de escolas e coisas assim. E outro detalhe fundamental, a publicidade. Coloca-se uma restrição à publicidade, que é uma forma de incitação ao uso de algo que tem potencial de vício. Aqui no Brasil a gente diminuiu muito, que antes era também totalmente leniente a dos destilados, mas a da cerveja não. A cerveja continua sendo anunciada em qualquer horário, inclusive no horário diurno, e é a grande patrocinadora da maior parte dos eventos de entretenimento, ao lado de outra indústria do vício terrível que existe no Brasil, que é a das bets, enfim, a das empresas de aposta, sobretudo online, na forma dos celulares, que está se tornando hoje uma epidemia com gravíssimas consequências sociais, as pessoas que perdem todo o salário, que depois ficam endividadas, que se suicidam, até não poupam mais, até o setor bancário está preocupado porque diminuiu a poupança popular, porque os caras acham que vão ficar ricos tentando fazer uma aposta. Turismo, educação, entre outros aí, né? Pois é, e a gente pega o esporte, por exemplo, ele é totalmente financiado pelo jogo e pelo álcool. Então, aquilo que é talvez uma das formas de entretenimento mais caras ao povo brasileiro, o próprio futebol, etc., estão capturados pela indústria do vício. E haveria formas da gente restringir isso, tanto na proibição da publicidade, que eu acho que é necessária, como no aumento da presença do Estado, na fiscalização, no controle e, eventualmente, até em assumir o próprio negócio na forma de uma empresa estatal, como existiu já em relação a vários produtos, enfim. Como a gente teve com combustível até pouco tempo atrás aqui. E como continua a existir, como é o caso do Canadá ou de estados americanos em relação à distribuição de drogas, seja o álcool, seja a maconha, por exemplo. Bom, aí vem minha pergunta para tempos modernos, que é se você, em vários países, especificamente para gerações mais novas, está se vendo uma tendência de queda no consumo de álcool. Eu consigo registrar assim, os últimos anos como os primeiros anos em que se fala abertamente sobre
os males que o álcool pode causar. Então, ok, agora a gente assume que álcool é cancerígeno, que ele pode causar câncer. Já tinha todo o histórico do pessoal com câncer de boca, garganta e outras coisas, entre outros, né, fígado e outros por causa do álcool, mas agora se fala abertamente disso. Se assume que não tem volume seguro do álcool, então não tem mais aquele lance de 2 tacinhas de vinho são estimulantes, na verdade, então não. Todo consumo de álcool pode ser problemático. O que o pessoal está se perguntando agora com metanol, né? Pô, por que pode tomar etanol e não pode tomar metanol? Os dois causam problema. Um só demora mais tempo para a gente registrar isso, mas... enfim, o que eu vi acontecer com a indústria do tabaco ao longo das últimas décadas, que é você assumir que aquilo causa problema e regular de vez, eu tô vendo começar a acontecer com a indústria do álcool, que é você falar de repente que talvez não seja tão bom as pessoas beberem tanto. E isso parece ser um movimento social que acontece mais ao redor do mundo. Eu não sei se as pessoas estão se tornando mais puritanas, se elas estão desiludidas demais com o mundo até para se drogar, mas a gente está vendo um consumo de várias drogas caindo ao redor do mundo, principalmente para gerações mais novas, entre elas o álcool. E aí eu fui dar uma olhada como que isso está acontecendo no Brasil para poder te perguntar, e trouxe uma notícia que eu achei fantástica. Em parte, sim, o consumo de álcool está caindo... como é que é? Na população brasileira como um todo. Eu vou deixar na descrição para vocês a tendência, mas é uma pesquisa de setembro de 2025 que aponta que a população geral, 50% das pessoas tinham tomado álcool no último ano em 2006, cai para 47%, 48% em 2012, em 2023 43% das pessoas consumiram álcool no último ano. Então já caiu para menos da metade do Brasil e está caindo. Mas, ao mesmo tempo, o consumo de álcool entre adolescentes está seguindo a tendência contrária. Então, se no resto do mundo gerações mais novas estão consumindo menos drogas em geral, álcool entre elas, aqui no Brasil parece ao contrário. Em 2006, 8% dos jovens tinham consumido álcool esse não sei se era no último ano. Em 2012 cai para menos de 5%, 4,6%, mas em 2026 isso sobe para quase 6%. Então, em anos bem recentes, o consumo de álcool entre jovens aqui no Brasil parece ter aumentado. E aqui vem a notícia que eu adorei descobrir, que é... Eu queria muito esses comentários para outras coisas. Eu vou ler o título da notícia e o resto embaixo. É fantástico, assim. Vocês vão entendendo ao longo da leitura. XP rebaixa Ambev para venda e alerta para queda no consumo do álcool. Então é a XP, que é uma gestora de investimentos. Isso é uma notícia da Infomoney, que se eu não me engano fica no mesmo prédio que a XP, comentando que eles estão rebaixando a pontuação da Ambev como empresa para se investir e recomendando venda de ações deles, porque apontam problemas. Eu vou ler quais são os problemas, eu achei fenomenal. XP aponta mudança de consumo, inclusive influenciado pelo uso de emagrecedores. 2025, são trechos da reportagem. 2025 deve marcar o segundo ano consecutivo na queda no consumo per capita de cerveja no Brasil. A XP destaca riscos estruturais para esse investimento, especialmente na capacidade da Ambev de gerar crescimento frente à expansão de tendências de saúde e aumento do consumo de medicamentos à base de GLP-1. Então, veja só, as pessoas estão tentando emagrecer, estão mudando hábitos de saúde e isso é nocivo para essa indústria, então a gente está alertando para você não investir aqui. Outro grande problema para eles: temperatura abaixo da média no segundo semestre de 2025 tem contribuído para volumes menores. O ano de 2025 enfrenta uma base de comparação difícil com o ano anterior devido a condições climáticas favoráveis em 2024, que teve temperaturas acima da média e beneficiou o consumo. Então, para a XP, para a Ambev, nessa situação, o fato das pessoas estarem se preocupando com saúde é problemático e o aquecimento global, maravilha, faz as pessoas consumirem mais cerveja, mas 2025 foi um ano meio frio, não é tão bom. Eu queria muito ver esse tipo de análise para qualquer outra coisa, assim, do que é problemático, o que é bom tá acontecendo para quem está investindo ali. Mas nesse aqui fica um pouco evidente que para a própria indústria do álcool é problemático as pessoas estarem deixando de consumir. Como que você vê isso? Olha, eu acho que a humanidade tem uma condição estrutural que é a necessidade de buscar meios químicos de amenizar o sofrimento. E ela está sofrendo bastante.
e sofre cada vez mais. A tendência da crise global, que é uma policrise ligada ao aquecimento global, ao aumento dos riscos, enfim, de guerras sistêmicas, ao aumento da desigualdade e os efeitos do impacto, enfim, das mudanças climáticas, que não é só um problema climático, tem a ver com uma série de, enfim, de deteriorações das condições de vida. Isso tudo provoca sofrimento mental e físico, provoca angústia, aumenta, enfim, as doenças mentais. A OMS prevê que a depressão é cada vez mais a doença mais incapacitante da humanidade. Todos os transtornos que a gente tende a rotular como se fossem, enfim, novas doenças, seja o transtorno de obsessivo-compulsivo ou déficit de atenção e hiperatividade ou a própria depressão, tem, na verdade, razões sociais, razões que estão ligadas enfim, ao nosso ambiente que se deteriora. Pode ter uma base genética, mas tem uma influência ambiental fenomenal. Enorme, e que é crescente. E isso leva àquilo que o Freud já estabelecia no Mal-Estar na Civilização, que é, diante do sofrimento, o ser humano tem 3 grandes alternativas. Quer dizer, uma é a religião, a outra é a arte e a ciência, e a outra são as drogas. E essas são as formas de você amenizar o sofrimento. E ele acrescenta, as drogas são as mais eficazes, porque são aquelas que produzem não só um anestesiamento imediato da dor, quando você está, enfim, com uma dor de dente terrível ou com uma situação qualquer de uma dor crônica, você sabe que se não houver um analgésico, seja opioide ou de qualquer outra natureza, a sua vida acabou. Então, a tendência da humanidade é aumentar o consumo de substâncias psicoativas, inclusive do álcool. A própria questão do aquecimento global, enfim, vai aumentar também a condição de calor, enfim, que muitas vezes leva à busca de um alívio com ingestão de líquidos, e os líquidos industrializados acabam substituindo a própria água, que seria o líquido ideal. Isso tudo traz consequências de saúde terríveis, que são medidas pela OMS, enfim, do ponto de vista dos males derivados e das causas diretas, como os acidentes, como são. Agora, tem formas da gente tentar limitar o potencial de risco e de dano que o consumo abusivo de todas as drogas pode trazer. Essas formas envolvem um controle da exploração, digamos assim, completamente inescrupulosa dos que querem simplesmente ganhar dinheiro às custas do sofrimento humano. Por isso que eu acho que o Estado tem não só que fiscalizar num sentido tributário, como ele tem que fiscalizar num sentido de qualidade sanitária dos produtos, mas ele tem que, eventualmente, assumir o controle de toda a cadeia produtiva para garantir uma série de elementos: preços, qualidade, acessibilidade, condições depois de você retribuir com a renda obtida os danos que aquilo causou. Então eu acho que qualquer modelo regulatório hoje deve partir do princípio que a gente não pode deixar ao lucro empresarial a gestão do negócio. Eu esqueci de dar esse exemplo antes, mas eu não lembro qual foi o livro sobre tráfico que eu li que me marcou com isso, como em Portugal, quando começaram a distribuir heroína, o Estado passou a distribuir heroína em centros de tratamento e acompanhamento de adictos. Teve vários efeitos. Primeiro, as pessoas iam para um lugar específico para receberem heroína e fazem isso acompanhadas de agentes de saúde, outras coisas que garantem que não vai ter overdose e outras coisas. E um outro efeito que foi falir os traficantes. Sim. Porque a pessoa sabe que vai ter de graça, é de qualidade e ela vai estar amparada. Então eles conseguiram acolher todo mundo e garantir que não tem novos usuários ou acompanhar essa tendência, e faliram o tráfico porque estavam oferecendo um produto de melhor qualidade e ali, monitorado. Exatamente, isso ocorreu não só em Portugal, mas em particular na Suíça, na Inglaterra, em vários lugares houve a adoção desses programas de redução de danos que pressupunham que se a pessoa tem uma dependência, o ideal é que, como se ela fosse dependente, enfim, de um remédio ou de uma substância qualquer, é preferível que ela tenha acesso em condições de asepsia, em condições de controle médico e de inexistência de exploração de lucro por grupos criminosos e inescrupulosos,
do que deixar, enfim, a proibição manter um circuito clandestino que traz impactos muito piores do que o próprio dano da substância. Eu não tinha entendido a LCBO do Canadá como um órgão desse em outra escala. A LCBO, a SAC e outras das empresas provinciais canadenses são exatamente isso. Eles garantem a circulação, seja do álcool, seja da maconha, mas não permitem que os traficantes aufiram lucros com isso. Então você já cria aí uma zona, digamos assim, de distribuição não lucrativa do produto, em que o Estado não tem o objetivo de vender, de obter renda, ele tem o objetivo de diminuir o impacto que aquilo pode ter na própria sociedade. Enfim, que nem eu estive uma vez em um coffee shop em Amsterdã, numa reunião de um órgão de pesquisa que tinha o delegado local presente e ele dizia, foi a melhor coisa existir um coffee shop. Antes estava todo um bando de viciados na rua, onde se misturava um jovem que queria só fumar um baseado com o fornecedor de heroína. Agora não, o jovem que quer fumar um baseado, até como turista, vem da Inglaterra, entra aqui, se diverte, etc. e vai embora. E não tem o contato com o crime organizado. Então esse acho que é o elo fundamental que deveria ser rompido, né? Agora, uma outra consideração é que você já tinha dito isso, as substâncias refinadas, os princípios ativos extraídos de plantas, eles são muito mais perigosos do que as matérias-primas originais. Então deveria haver todo um esforço para se substituir esses produtos refinados pelas formas mais, digamos assim, associadas à própria forma vegetal do produto. O que significa, no álcool, os fermentados, que são produtos tradicionais da cultura humana que durante milhares de anos foram consumidos, enquanto que o álcool destilado tem 300 anos. Então sempre favorecer o consumo do fermentado através de mecanismos tributários, enfim, o destilado tem que ser muito mais tributado do que o fermentado, é óbvio. Como usuário de cerveja artesanal, que é bem cara, me soa bem favorável isso aí. Outra possibilidade é essa, você garantir formas de produção que não estejam intermediadas pelo mercado. Com o controle de qualidade, com a vigilância sanitária, as cervejarias artesanais ou mesmo o autoplantio de maconha são formas que permitem que o cidadão tenha acesso à diversão que ele quer ter ali, sem ter, ou até ao remédio, no caso da maconha, sem ter que ser mediado por uma, enfim, por uma rede qualquer de seja clandestina, seja lícita, mas que acaba sendo uma forma de extrair lucro de algo que poderia ser produzido pela própria sociedade. E isso é um exemplo que se dá em relação a várias drogas. Por exemplo, a cocaína é problemática, tem um uso muito perigoso. O crack é mais ainda, mas a folha de coca não. A folha de coca é extremamente útil num sentido alimentar, num sentido como o nosso cafezinho, enfim, que serve para mediar relações de hospitalidade, é quase que usada para oferendas, é uma substância sagrada. Então, no mundo andino, o impacto de consumo não é problemático em relação à folha de coca. O café, se a gente passasse a injetar cafeína ou cheirar carreiras de cafeína, certamente o impacto seria muito maior do que o uso do café na forma que ele existe, enfim, que é um produto vegetal. E existe, né, muitas pílulas com cafeína que são usadas muitas vezes para uma excitação, para um desempenho com uma série de danos, porque aumenta, enfim, a descoordenação neuromotora, pode dar problemas gástricos, vai dar nervosismo. E tem toda a grande indústria de bebidas energéticas que é basicamente movida a manipular a cafeína. Exatamente. Né? A bebida energética, não só essa que é explicitamente energética, mas todos os refrigerantes, quase todos, têm uma cafeína embutida. Venha da Coca, veio do Guaraná. Que na época original da Coca-Cola tinha inclusive a própria cocaína. Então o que é melhor, o chimarrão ou o Guaraná, consumidos, enfim, na forma pura, do que esses enlatados, envasados, enfim, com excesso de açúcar e excesso de cafeína. E que são considerados coisas tão inocentes que passam a ser dadas como uma droga infantil. É a coisa mais comum você ver crianças completamente viciadas em refrigerantes, em certas marcas e que não gostam de tomar um suco de frutas, por exemplo. Então, esses processos que são até educacionais da sociedade são centrais, porque nós não vamos nunca abolir o uso nem das drogas em geral e nem do álcool em particular. A ideia de que a gente vai conseguir suprimir isso da sociedade é não só algo impossível, como é indesejável. Porque para se fazer isso, você teria que ter uma ditadura tão grande que iria controlar a vida privada e íntima de cada cidadão. Ao contrário,
A tradição da filosofia ocidental mostra que o álcool ele tem, em primeiro lugar, um papel no processo formativo da própria personalidade humana, que é a capacidade de se autogovernar. É o tema que o Platão desenvolve no livro das Leis. Ele vai dizer: o álcool é fundamental porque quem sabe beber é capaz de garantir a sua reputação pública. Quem não sabe beber perde a sua reputação pública e com isso perde a capacidade de fazer, por exemplo, a política, que é o exercício do governo dos outros. Quem não governa a si mesmo não pode governar os outros. Então o álcool tem, sobretudo na forma do vinho, né, na tradição grega, um papel pedagógico. E é o papel que todo jovem vai passar em algum momento da sua vida. É a forma de coming of the age, que chama-se em inglês, a ideia da entrada na vida adulta. E essa entrada na vida adulta envolve aprender a se autocontrolar. Agora, é claro que é preciso que a sociedade e o próprio Estado deem condições para que isso não seja feito sob a tutela de um traficante com uma substância adulterada, mas seja feito em condições de controle público e até mesmo familiar claramente explícito. Então não dá para você dizer, não, nenhum jovem nunca vai conseguir, enfim, beber de uma forma que não seja problemática. Ao contrário, a maioria das pessoas bebe de uma forma controlada. É um percentual de em torno de 10% que tende a ter o uso problemático, abusivo, que pode levar até ao alcoolismo, que é uma doença terrível. Então, para evitar essa doença, eu acho que a melhor forma é um processo de controle estatal, controle no sentido tributário, no sentido de fiscalização de qualidade e no controle, inclusive, de controle da cadeia produtiva. E, por outro lado, um processo pedagógico, né, educacional, que é não dizer nunca prove disso que é o caminho para o inferno, o caminho do demônio. É dizer, olha, isso aqui tem riscos, como muitas coisas na sociedade têm riscos. Aprender a dirigir um automóvel é uma coisa fundamental para a responsabilidade de cada um, porque senão ele vai matar a si próprio ou pior ainda, vai matar um outro. Mas as atividades de risco, elas têm que ter essa dimensão de educação no seu desenrolar ao longo, sobretudo, da fase formativa, né, que é a fase da juventude. Como pai de uma criança que daqui a pouco vai estar nessa idade, isso me põe para pensar em muita coisa. Eu sou pai de um que já está aprendendo a dirigir, então, no caso, não dirija de forma, enfim, arriscada, tenha a consciência de que você está, enfim, fazendo do seu carro é uma arma, como dizia uma velha propaganda do meu tempo de juventude. E para quem quer mais sobre isso, Henrique? Para quem quer ouvir mais sobre a história tanto da proibição, quanto do uso de drogas, quanto do uso do álcool, a relação que isso tem com a nossa sociedade, para quem quer acompanhar o teu trabalho, me fala um pouco dos seus livros aqui e do que mais a gente pode consumir. Olha, eu trouxe aqui 2 dos livros que eu já publiquei, que são cerca de 9. Esse aqui chegou a ganhar um prêmio numa instância internacional que dá prêmios para livros ligados ao tema gastronômico. E é um livro ligado à ideia dos critérios que cada momento histórico vai adotar para a circulação das bebidas. Então a ideia é bebida, abstinência e temperança, porque a abstinência é a recusa do consumo absoluto. A temperança é aquela capacidade da gente manter as coisas sob equilíbrio. E que é talvez um dos valores clássicos que permanecem mais atuais do que nunca, porque é a ideia da moderação. E aí aquela velha ideia que, enfim, a moderação é fundamental em tudo, até mesmo na própria moderação. Quer dizer, você não pode ser moderado em excesso. A moderação exagerada deixa de ser a moderação. Então a gente tem que ter um acesso aos prazeres da vida, enfim, a uma série de atividades que envolvem risco, que vão, enfim, de escalar montanhas a nadar, que vão de dirigir um automóvel a consumir bebidas alcoólicas. E aí o grande ensinamento numa sociedade que tem esse patamar, digamos assim, de risco em várias atividades, é um processo de pedagogia do risco. A gente não vai deixar de fazer essas atividades, não vai deixar de dirigir carros porque existe risco de acidentes. Mas a gente pode minimizar os acidentes, assim como o consumo de drogas nunca vai desaparecer, mas a gente pode minimizar todos os impactos negativos que o excesso ou o abuso podem trazer, né? Então acho que a temperança, a moderação, a morigeração, né? Aquilo que era uma das virtudes clássicas do mundo greco-latino,
que é até hoje uma coisa a ser aprendida. E o que eu achei mais fácil de encontrar em livrarias, e pelo menos bem mais disponível, é o livro sobre a história do proibicionismo mesmo. Exato. Esse é o meu último livro da autonomia literária, pode ser comprado, enfim, online, na editora, e é um livro que traz as minhas pesquisas em relação a 5 países que foram os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Rússia e a China, em relação ao controle de drogas em geral e do álcool em particular. Porque a Rússia também proibiu, né? Na época da Primeira Guerra, o czar proíbe por razões, enfim, de não desperdiçar o cereal e de que poderia afetar o desempenho dos soldados. Os Estados Unidos proibiu. A França não, a França nunca proibiu, até por uma cultura vinícola muito forte, mas perseguiu bebidas como o absinto, que eram vistas como muito mais perigosas. E eu tentei entender a lógica histórica desse processo ao longo do século XX como parte de um mecanismo de fortalecimento das técnicas de controle do Estado. Aquilo que em inglês se chama de statecraft, quer dizer, a ideia de uma arte de governar que, num certo momento, foi excessivamente policialesca, excessivamente invasora da própria esfera da liberdade individual de autodeterminação. Então, os movimentos proibicionistas, felizmente, tiveram auge no século XX e agora claramente estão tendo uma outra dinâmica, que é a da mudança do paradigma proibicionista para um paradigma de controle regulatório não proibicionista, mas que também não seja leniente, que é aí o problema que o Brasil tem em relação ao álcool, né? E tem algum desses países que ainda proíbe o consumo de álcool? Olha, os países islâmicos, quer dizer, alguns países islâmicos, o Irã, a Arábia Saudita, esses países proíbem completamente o consumo alcoólico, o que não significa que não exista, ao contrário, existe por baixo do pano, causando os mesmos males que ocorreram na época da lei seca. Contaminação de bebida adulterada, um uso descontrolado, uma preferência pelo destilado que dá um efeito mais rápido e em menor quantidade, e, portanto, se é tudo proibido, bom, eu vou buscar logo aquele que é o mais forte, porque vai dar o efeito mais garantido e com menos volume de ser transportado e tudo, né? O Irã, inclusive, é o lugar que teve a última maior onda de pessoas intoxicadas por metanol, acho que 2023, 2022. Acho que teve alguma coisa a ver com liberarem álcool 70 ou alguma coisa assim para as pessoas poderem, na época da pandemia, fazer uso daquilo, mas foram centenas de pessoas intoxicadas com metanol. Não tinha me ocorrido que é um país onde é proibido o consumo de álcool. É proibido o consumo de álcool. Obrigado, Henrique. Obrigado por mais essa aula aqui. Assim, eu termino ela feliz e satisfeito por saber que ia ser a conversa que a gente ia ter aqui, porque eu ia sair daqui com muita coisa nova. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Sempre, enfim, um prazer conversar com você e essa temática é, enfim, a que eu venho me dedicando há vários anos. Então é sempre bom poder desenvolver. No diálogo a gente também acaba aprendendo mais e pensando mais, refletindo sobre coisas, enfim, a serem desenvolvidas. Maravilha. Obrigado. É o tipo de conversa que eu gosto de ter. Espero que você tenha curtido mais essa aula do Henrique aqui sobre consumo de álcool nesse caso. Acho que fica bem claro porque a gente chamou ele de novo e porque que é tão ilustrador e tão informativo você sair um pouco do plano de uso de álcool e passar a olhar isso de fora, como as sociedades fazem isso, como isso aconteceu na história e como isso é formativo na história do Brasil. A gente não planejava conversar com ele sobre metanol, era sobre álcool mesmo, bebida e outras coisas, mas entre convidar o Henrique e a gente ter a conversa que estourou essa história toda do metanol, é bizarro como vários assuntos do não ficção se tornam mais pertinentes com o tempo e continuam atuais, apesar de problemas. Chamar um historiador de século passado para falar sobre problemas atuais, para mim, sempre é sinal de que tem coisas estranhas acontecendo. Tem outras conversas muito boas aqui no não ficção que tratam desse tema, que são complementares a ele. Tem a conversa sobre proibicionismo com o Henrique, onde a gente fala de drogas em geral e como o tráfico foi importante na formação de países como um todo. Tem a história do Gabriel Feltran, que estuda o crime organizado, falando sobre o combate, como o combate ao crime organizado passa pelas leis, pela regulamentação e por muito mais do que tiroteio e violência no dia a dia. Tem a conversa com o Bruno Paes Manso sobre como o combate às drogas, a proibição delas foi formador no crime organizado no Brasil e nas milícias brasileiras também, e movimentos como o Comando Vermelho, PCC e outras coisas. E tem a conversa com o Pier Paolo Bottini, onde
onde a gente fala sobre lavagem de dinheiro e por que o comércio legítimo é usado pelo crime organizado para fazer o dinheiro entrar e circular e como isso movimenta. E é curioso como isso tudo se amarra com a conversa do Henrique agora sobre a história do álcool no Brasil e como isso desemboca em problemas super recentes como a história do metanol. Se você quer outras conversas como essas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os não ficção e os vídeos regulares de ciência e história e outras coisas feitos sempre por humanos para humanos. A gente se vê numa próxima conversa.